Olá, meus amores! Adivinha quem está de volta? É ela mesma, Gabriela Lohan. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que uma pessoa me pediu aqui e eu me senti muito tocada. Eu falei, cara, vou falar sobre isso. Por quê? Porque essa pessoa é importante. Por quê? Porque é importante falar sobre nossa autoestima. O que é autoestima? A autoestima é a avaliação que nós fazemos de nós mesmos e requer várias e várias questões. Por exemplo, é o meio em que você cresceu, crença religiosa. Às vezes a gente se pergunta por que eu tenho uma autoestima baixa? Quer dizer que é por conta de fatores que aconteceram lá na nossa infância, que a gente não tem noção psicológica para entender que desencadeou essas questões futuras que acontecem hoje. E quando você é uma pessoa trans, isso é duplicado. Duplicado por quê? Porque você tem que reconstruir a sua autoestima em cima dessa nova configuração, né? Por mais que nós, pessoas trans, a gente já nasce trans, né? Uma questão biológica. A gente tem que entender que esses processos são dolorosos, assim, não é rápido, mas é possível da gente consertar esses erros que aconteceram no passado. E outra coisa, os erros futuros que acontecem diariamente, né? Porque enquanto pessoa trans, a gente mata um leão por dia, tá bom, meus amores? Exatamente. E por que eu decidi falar desse vídeo? Então, assim, eu tô bonita hoje, não tô? Fala a verdade aí, você que tá assistindo. Eu tô bonita ou não tô? Tô esperando. Tô esperando. Ah, agora sim. Eu tô bonita hoje porque eu falei, cara, pra falar de autoestima, eu preciso ser um exemplo de autoestima. E autoestima é isso, você se sentir bem consigo mesma. É você se amar independente dos seus defeitos e qualidades. Porque todo mundo tem defeito. E a beleza é uma questão subjetiva. O que é belo pra mim talvez não seja belo pra você. Então tudo bem, a gente tem que entender que a diferença, ela não nos separa. Ela nos une e agrega. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história pra vocês entenderem como que eu desenvolvi a minha autoestima. O teatro foi um divisor de águas na minha vida, assim. Quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a me entender enquanto ser humano. Então eu comecei um processo de transição dentro da faculdade de teatro, de artes cênicas. E sem dúvida foi difícil, não foi fácil, porque eu não sabia quem eu era. Eu tinha noção, eu sabia que eu era diferente, mas eu não sabia quem eu era realmente. Então esse processo foi... Na minha vida, eu penso em fazer tudo com muita calma e cautela, para que eu não me arrependa depois e para que eu saiba exatamente o que eu tô fazendo. Então, quando eu comecei o processo de transição, eu fui bem lenta, fui bem devagar, porque é isso, eu acho que é você dar tempo ao tempo e de você se entender. Então, quando você se entende, as coisas ficam muito mais claras. Obviamente que eu não comecei, eu não dei início à minha transição sendo maravilhosa, sendo uma rainha do pop. Tudo bem que eu seja uma rainha do pop hoje, mentira, eu não sei se eu sou, mas se eu for, muito obrigada. Então tem essa questão do tempo, assim, de você respeitar o seu tempo. Muitas pessoas vêm na minha rede social perguntar, Gabi, eu acho que eu sou trans, me ajuda. Mas eu tenho autoestima baixa e eu não tô pronta pra isso. Eu não sei se é isso mesmo. E eu sempre respondo da mesma forma. Não existe uma fórmula mágica para ser trans. A gente descobre isso com o tempo. Então você tem que permitir o seu corpo e a si mesmo esse tempo. E de perguntar e de fazer essas perguntas pra si mesma. Pra você entender de onde vêm essas questões. Sabe, tem gente que tem uma família religiosa, conservadora, mas isso não é parâmetro para você deixar de ser quem você é. Eu acho que são coisas que acontecem constantemente. E aí eu dei início à minha transição dentro do teatro. E eu lembro que eu conversei com a Lua Guerreiro, amiga. Foi com você. Eu lembro que eu sempre admirei muito a Lua, eu sempre achei a Lua uma referência pra mim. Então ela começou a transição dela muito antes de mim. E aí quando eu comecei a transicionar, eu fui falar, Lua, me ajuda, o que eu faço? E ela falou isso, ela, olha amiga, respeita seu tempo, entende quem você é, assim, não existe fórmula, isso é uma coisa que você vai ter que descobrir sozinha, desculpa, eu não posso te ajudar. E realmente é isso, realmente você não pode se espelhar em outras pessoas, você tem que se espelhar em você mesma e encontrar essas respostas dentro de você. Dentro de si mesma, que consequentemente sua autoestima vai sendo desenvolvida junto desse crescimento pessoal seu.
E aí eu comecei minha transição, e sempre no início da transição, gente, a gente nunca já vira uma Barbie perfeita, maravilhosa. Porque existem processos dentro dessa transição. Quando eu comecei minha transição, eu sofri muito preconceito, muito. Não que eu não sofra hoje, eu continuo sofrendo muito preconceito. Mas naquela época, como eu não tinha uma imagem tão aceita, eu sofria muito mais e aquilo me causou autoestima baixa. Eu me sentia péssima, eu me sentia um monstro. Era questão de eu ir na rua, comprar um pão, por exemplo, e eu dava o dinheiro na mão da pessoa e a pessoa não encostava na minha mão. Com medo dessa questão histórica que existe. Porque, gente, o Brasil é um país transfóbico. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo inteiro. Então, assim, tá aí, é real, sabe? A gente não pode temer isso. A gente tem que estar alerta sempre. Porque a gente vai desenvolvendo nossa autoestima assim, se respeitando e se cercando de pessoas com o mesmo pensamento que a gente, cercando de pessoas positivas. No início da minha transição não foi fácil, mas eu não desisti. Eu não desisti porque eu sabia que em algum momento eu conseguiria me aceitar. Então, assim, foi preciso que eu me isolasse das pessoas e buscasse dentro de mim respostas. E eu comecei a desenvolver assim a minha autoestima. Comecei a dizer pra mim mesma que eu era linda e que eu era perfeita do jeito que eu era, do jeitinho que eu era. E eu comecei a parar de odiar as coisas que tinham em mim, sendo que essas coisas eram minhas mesmas, sabe? Por exemplo, eu odiava o meu nariz. Eu odiava essa parte aqui, ó, que eu achava que era masculina. E aí, foda-se, se é, sabe? Eu tenho que amar o que eu tenho. Eu tenho que começar, a gente tem que partir do princípio do que a gente tem e do que é positivo. Então a gente tem que colocar os prós e os contras. O que eu tenho de belo? Se olha no espelho, aprecia quem você é e começa a encontrar coisas em você que você gosta. E assim você vai desenvolvendo a sua autoestima e começa a valorizar. Por exemplo, eu não gostava da minha boca, mas eu sabia que eu tinha um cílio bonito. Então eu falava, vou caprichar nesse cílio. E caprichava no cílio, eu me sentia bem dessa forma. E aí eu nunca usaria um batom dessa cor, porque eu odiava minha boca. E hoje não, hoje eu descobri que a boca é minha, que eu amo ela, do jeito que ela é. Entendeu? Então esse processo de autoestima é de você com você mesma. Não importa a opinião alheia. A opinião alheia simplesmente não conta. O que tem que contar é o que você sente sobre si mesma. O quão empoderada você pode se tornar dentro do seu próprio eu. Uma coisa que eu sempre faço, e que eu faço até hoje, não tenho vergonha nenhuma de falar. Toda vez antes de sair de casa, como eu sei que a rua é tensa, eu vou na frente do espelho e falo, você é linda, esse mundo é seu, vai lá pra fora e ganha ele. Ganha porque esse mundo também é seu. E é isso, e eu saio com essa energia de casa. E as pessoas percebem. E as pessoas percebem quando eu tô diferente. Quando eu tô com esse poder. Porque é uma potência, gente. Nós somos potência. Enquanto pessoas trans ou enquanto qualquer tipo de pessoa, sabe? É dito a gente vive numa sociedade que constantemente diz e dita regras pra gente. Gente, eu alisava meu cabelo. Isso fazia com que eu me sentisse pior, porque eu não estava enquadrada em quem eu era. Eu estava tentando buscar outras referências. Quando eu comecei minha transição, eu comecei a assistir no YouTube youtubers brancas, porque era essa referência que eu tinha na época. E aí eu comecei a tentar me enquadrar no perfil dela. As pessoas que têm autoestima elevada, elas vão de frente para a vida. Elas não têm medo, elas se jogam mesmo, porque sabe que os obstáculos estão aí, estão para ser enfrentados. A gente tem que enfrentar esses obstáculos. A gente não pode deitar para os obstáculos. Gente, a gente tem que pensar que a dificuldade existe, ela tá aí, mas o que eu posso fazer? A gente só tem uma opção, é vencer. E como que a gente vence? Respeitando quem a gente é, respeitando nossos limites, entendendo de onde a gente vem, quem nós somos e se olhar no espelho diariamente e dizer o quão você é valorizada. Se ame o seu corpo, sabe? Quando eu comecei meu processo de elevação da minha autoestima, eu comecei com um ato simples. Sabe qual era? Eu comprei um hidratante corporal e eu passava no meu corpo. E eu admirava o meu corpo. E eu me amava e me sentia bem por isso. Por quê? Porque eu estava me amando. E esse pequeno ato de se amar desencadeou coisas maravilhosas dentro de mim. Comecei a comprar acessórios, brincos, que eu achava bonito. Você tem que se colocar no lugar de se sentir bem. Você tem que se colocar nesse lugar. E às vezes, sinceramente, eu por vezes, coloquei num lugar que não era o meu.
coloquei um lugar que era de tristeza, e não é fácil, gente. Não pense que é fácil, porque não é fácil sair desse lugar. É muito difícil. É inclusive mais difícil do que se manter com a autoestima elevada. Mas é um trabalho diário. Você tem que trabalhar isso diariamente dentro de você. Então, meninas trans que estão começando agora a transição, que estão com receio, ou com medo, ou indisposta porque ainda tem a marca de bigode, ou triste porque não consegue pagar um procedimento legal. Cara, é com o tempo. Dê tempo ao tempo, vá de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo as suas coisas. De pouquinho em pouquinho você consegue um tratamento hormonal, de pouquinho em pouquinho você vai se enquadrando em quem você quer ser. Sabe, não é tão difícil, mas precisa tempo, requer tempo de você tentar se entender e de aceitar, né? Eu comecei a aceitar meu gogó, gente, eu tenho um gogó, e aí, cara? Antigamente eu não tirava foto assim, porque eu tinha esse gogó, mas sendo que todo ser humano tem isso, sabe? Todo ser humano, qualquer ser humano. Então eu tinha medo de falar, ai meu Deus, vão achar que eu sou um homem de roupa, né? Como essa sociedade é completamente transfóbica, eu achava isso. Então eu comecei a falar pra mim, não. Eu sou quem eu sou. Eu não preciso me valer da opinião alheia. Eu preciso me valer da minha opinião, das pessoas que me amam. Então se cerque de pessoas que você ama, se cerque de você mesma. Tenha o seu tempo pra você sozinha, sabe? É muito bom ficar sozinha, assim, às vezes. E se olhar no espelho e se amar. O recado que eu deixo é esse, assim. Compartilha aqui nos comentários, né? Você que tem uma autoestima alta, uma autoestima baixa, que eu vou responder todo mundo. Suas experiências, o que mais te incomoda. Eu quero tornar isso uma via de mão dupla. Eu quero poder ajudar vocês. E como eu não posso responder todas as perguntas aqui no vídeo, é importante que vocês comentem aqui ou que vocês vão lá no meu Instagram, que é o @GabrielaLohan, e me mandem um inbox, porque eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Eu tento ajudar todo mundo que me manda mensagem, porque eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho uma voz e tenho que ajudar as pessoas que estão aqui por mim, que são vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Mandem pra mim as perguntas e respostas. Compartilhem esse vídeo